Oi, gente, mais uma vez aqui nos estúdios da UTV, no bairro do Morumbi, para todos os nossos internautas e com uma novidade, ao vivo pelo Facebook, também pela TV Guarulhos e pela Viva na TV. O assunto de hoje é muito interessante, afinal de contas, a gente vive uma crise econômica, são 14 milhões de desempregados e muita gente aí desacreditada, muita gente triste, mas há uma luz no fim do túnel e esse assunto é o que nós vamos tratar hoje, franquias. Você quer abrir o seu próprio negócio? Tem medo? Que tipo de segurança esse tipo de investimento garante? Nós vamos falar sobre tudo isso com o convidado de hoje, que é empresário na área, diz que começou bem pequenininho e já tem várias franquias espalhadas pelo Brasil. Eu vou falar com o John Lennon, não o cantor, mas o empresário e o fundador da franquia Chicken in House. Mas a gente vai começar falando desse John Lennon aí. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Primeiro, de onde você é? Olá, primeiro bom dia, Ana, bom dia, espectadores. Eu sou do Rio, eu sou natural de Magé e há 12 anos moro em Volta Redonda. 12 anos em Volta Redonda. Agora, que história é essa? Quem escolheu John Lennon? Todo mundo me pergunta isso, eu até brinco que meu nome já é famoso, eu nem tanto. Meu pai escolheu o nome, na verdade, meu pai era fã dos Beatles e eu via nascer um pouco depois que o John Lennon faleceu. Então acho que ficou mais fácil até a escolha dele, né? Foi uma homenagem e para mim também é bem legal. Meu nome me ajuda às vezes, abre porta e tudo. Não, eu falo o seguinte, é sinônimo de sucesso É verdade. já, né? Se você tiver o sucesso, pouquinho do sucesso do John Lennon. Poxa. E como é que foi tua infância, escola? O que você queria ser antes de ser um empresário de franquias? Então, minha infância foi bem difícil. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade e eu tinha mais 2 irmãos, eu era o mais velho e nós mudamos, fomos parar em Boituva, interior de São Paulo. Minha mãe, a gente brinca que a gente bateu bastante cabeça, foi uma infância bem sofrida. Mas depois de um tempo, a partir dos 18 anos, eu comecei a estudar, a fazer cursos, eu queria ser alguém na vida. Eu sempre desejei ser empresário, eu sempre desejei ter meu negócio. Minha mãe fala que eu nasci realmente para ser empresário, para ser empreendedor. Já tive outros negócios antes, então eu sempre desejei ser empresário. Mas por quê? Em que momentos você sentia essa veia empresarial? Então, como eu falei, tive uma infância bem sofrida e cheguei a trabalhar de ajudante de pedreiro e era com meu tio, inclusive meu tio brincava que eu sempre queria mandar nele, queria sempre meio que dominar. E eu vi logo desde cedo realmente que tinha essa veia empreendedora. E eu acho que isso é notório. Eu já conversei com muitos empresários, empreendedores e sempre da mesma forma. Todos passaram um momento difícil na infância e todos viram desde o começo que tinha essa veia empreendedora mesmo. Justamente nos negócios, quando era funcionário, a gente percebe no modo de trabalho. Por exemplo, sempre queria dar uma opinião, sempre queríamos fazer algo diferente naquele trabalho, mesmo como ajudante de pedreiro, eu sempre queria fazer algo diferente ali. Agora, como é que você teve a ideia de uma franquia, na verdade? Você falou que começou sem qualquer tipo de comprometimento até. Como é que foi isso? Muita gente me pergunta, porque hoje o meu escritório, né, o escritório da franqueadora, hoje ele fica em Volta Redonda, é uma cidade muito conhecida por causa da siderúrgica CSN, é a cidade do aço, porém é uma cidade do interior. E muita gente pergunta por que começou lá. Na verdade, começou o Chicken House em Volta Redonda porque... Você morava lá? Exatamente. Uma coisa meio óbvia, né? Mas mesmo assim, as pessoas às vezes não sabem. Muita gente acha, Ana, inclusive, que o Chicken House é uma marca que veio de fora e eu montei uma franquia lá. Ninguém imagina que nasceu de Volta Redonda e saiu. Isso é muito legal. Por causa do nome, né? O nome em inglês sempre dá essa... Exato. Mas então, a ideia, eu sou administrador público, né, vim do mercado de licitação, que ficou muito ruim por causa da crise. Você foi funcionário público? Não, na verdade eu sou formado em administração pública. E eu montei minha empresa onde eu participava de licitação, dava consultoria. Certo. Por exemplo, algumas empresas queriam participar de licitação, não tinham setor próprio, eu orientava aquelas empresas, eu dava consultoria. E também ajudava algumas prefeituras, alguns órgãos públicos também, dando consultoria para órgãos públicos. Isso durante quanto tempo? Fiquei 6 anos nesse mercado de licitação. E depois que começou essa crise no Brasil, a minha esposa e eu falamos, vamos montar alguma coisa diferente. A gente começou a pensar e escolhemos o ramo de alimentação. Até então não tinha pensado ainda no frango. Quando optamos pelo frango, foi 6 meses preparando receita, foi 6 meses até que nós escolhemos um ponto ideal, uma receita legal. Quem cozinha? Minha esposa. Todo mundo pergunta, a gente brinca, que a gente dividiu, né? Porque às vezes o marido, né? Muitas vezes muitos também. homens cozinham bem Verdade, melhor que mulheres. Ela brinca que eu faço uma feijoada muito boa. A feijoada que não tem nada a ver com frango, com chicken house.
Mas você vai comer uma feijoada boa, sabe? Ah, é? É verdade. Fui convidado para uma feijoada, isso aí. Então, Ana, e a gente pensou, vamos montar algo diferente. Eu queria uma coisa diferente. Como eu falei, que ela veio empreendedora, a gente sempre queria coisa diferente. Então, eu falei, algo diferente, e que tem poucos no mercado hoje nacional, é o frango frito no balde, né? Tem outras marcas também, inclusive, que operam no Brasil, mas eu queria algo que fosse pouco comercializado. E optamos pelo frango frito no balde, mas foi interessante que nós levamos 6 meses até achar a receita ideal e o nome ideal. O nome não veio assim por acaso, foi muito tempo. Eu fiquei por conta de escolher o nome e minha esposa por conta de escolher a receita. E como é que foi essa descoberta do nome? Do nome? Fez alguma numerologia? Não. Para dar sorte, não? Não, na verdade não. Você não é supersticioso nesse ponto? Não sou. Mas foi interessante porque hoje, nesse momento, vendo o crescimento da marca, inclusive para outros países, eu vejo que o Chicken House virou uma marca internacional. Hoje eu poderia colocar o Chicken House em qualquer país, sem precisar de alterar a marca, né, porque realmente ficou, por ser um nome inglês, poderia ir para qualquer país. Mas a ideia foi, na época foi por acaso, tanto que hoje a gente tem um slogan chamado Aqui é Sua Casa, que quando a gente começou era um delivery, a gente começou pequeno, a gente começou na área de churrasqueira, esse frango respondendo aquela sua pergunta, começamos na área de churrasqueira, era muito pequeno e foi um delivery, só que foi muito rápido. Já no primeiro dia já fomos surpreendidos pelo número de vendas, na primeira semana, em 2 meses precisamos de mudar para uma loja, tamanho o sucesso e a repercussão que teve na cidade. Mas qual o segredo disso? A gente estava falando, muitas pessoas abrem o próprio negócio e não dá certo. Sim. Tanto que a gente fala assim, abrir uma empresa é facílimo, fechar é dificílimo. É verdade. E muitas têm um tempo de vida muito curto. Qual que é o segredo para dar certo? Porque podia ser uma super ideia. Sim. E, de repente, faltou alguma coisa e não deu certo, parou no meio do caminho. O que você acha que foi primordial para o sucesso tão rápido? Então, o sucesso, eu acredito, tenho certeza, ouvindo os comentários, né, ouvindo os consumidores, principalmente por causa da receita. Realmente a receita ficou muito boa, o frango é muito bom, o crocante do frango é diferente de outras marcas, inclusive, que operam no Brasil. Mas o grande detalhe que eu falo muito é dar um atendimento diferenciado. Eu vejo, respondendo a sua pergunta, Ana, é que muitas empresas, já no início, não entendem que o cliente é o foco do negócio, que o cliente ele é o cliente sempre principal. Tem razão. É mais ou menos isso. Mas não no fato de só preocupar se o cliente vai reclamar ou não. Realmente deixar com que ele sinta-se bem, sinta-se à vontade, que ele queira pedir outras vezes. Isso não é fácil. Eu vou falar a verdade para você. Fidelizar um cliente é muito difícil, não só no ramo de alimentação, né? Eu dei consultoria para outras empresas, eu sei disso. Fidelizar um cliente é muito difícil, fazer com que o cliente volte, com que o cliente indique é difícil. Então eu vejo que o sucesso realmente do negócio do Chicken House e aqueles que não fazem, já não dão certo no início, fecham rápido, é justamente por esquecer que o cliente é o principal. E outro ponto também que eu vejo, Ana, desde quando a gente começou pequeno, mas nós já começamos pequeno com funcionários. Nós começamos no primeiro dia com 3 funcionários, no primeiro mês tínhamos 10 funcionários, entendeu? Então foi muito rápido também. Mas eu também sempre pensei que além do cliente, o funcionário, aquele empreendedor, aquela pessoa que está junto com a gente ali, na verdade a gente chama de empreendedor porque ele também tem que ter o mesmo pensamento do patrão ali. Senão ele perde o emprego. Exato. Se você não vender, você não paga. Sim, eu sempre falo muito isso, né? O funcionário também precisa ter essa veia empreendedora de alguma forma, mesmo que seja de uma outra forma. Ele precisa entender que ele também depende do cliente e depende do negócio. Mas quem trabalha com o ramo gastronômico, uma das maiores dificuldades nesse ramo é a mão de obra. Sim. Né? Porque não precisa ser uma mão de obra, vamos dizer assim, informada, mas formada. E uma vez eu conversando com um empreendedor, ele disse o seguinte: Ana, precisa ser informada também. Por quê? Porque a pessoa precisa saber falar, precisa saber se comportar, de repente controlar emoções, porque, claro, a gente acaba envolvendo emoções no trabalho. É verdade. A escolha desses funcionários, numa cidade pequena, não é mais complicado? Sim, e não é, na verdade. Qual é a vantagem de cidade pequena hoje para você contratar funcionários? É porque tem poucas empresas, né, na cidade. Então, eu vejo que essa é a facilidade. Mas, por outro lado, realmente, a mão de obra especializada é mais difícil, justamente também porque tem poucas escolas, poucos cursos. E, muitas vezes, isso acontecia conosco lá, nós tínhamos que treinar o funcionário, ensinar a fazer tudo. E hoje, qual é a grande vantagem nossa desde o início? Nós tínhamos pouca rotatividade de funcionário. Então, nós temos funcionário hoje, por exemplo, a franquia em Volta Redonda, onde tudo começou, temos funcionário que comecei comigo e que estão lá. Você tem ainda a sua loja? Não tenho mais. Aí, como é que descobriu que falasse, não, vou
franquear o meu negócio? Foi tudo muito rápido, Ana. Assim, em quanto tempo? Por exemplo, do início, quando a gente começou, até hoje tem menos de 2 anos e meio, vão fazer 2 anos e meio, mas tudo está sendo muito rápido. O ramo franchise, né, o chicken house no mercado franchise está muito rápido, mas de quando começou o delivery até hoje, como eu falei, não fez 2 anos e meio ainda, tem um pouco mais de 2 anos, então também foi difícil isso. Porque Mas depois de quanto tempo a loja aberta, você falou, e como é que você descobriu? Porque, na verdade, você precisa, de certa forma, falar assim, por que que eu acho que o meu negócio vai ser um bom investimento para outros? Sim. Em que momento você percebeu isso? Então, nós começamos a perceber isso quando as pessoas vinham de muito longe para comer o chicken house. As pessoas viajavam até 100 quilômetros para poder ir. É interessante isso, mas é verdade. Com certeza é o boca a boca. Sim, com certeza, exato. O boca a boca, como eu falei, né? Quando o negócio vai bem, as pessoas sentem prazer em indicar. E isso acontecia. As pessoas vinham de longe, e não era uma vez ou outra, eram toda semana. E as pessoas vinham e falavam assim, eu quero levar para minha cidade isso, eu quero que tenha na minha cidade. E começou a despertar. Eu comecei a pesquisar o mercado de licitação, de franquias, através disso. Depois de muitas pessoas virem de longe para poder comer, para experimentar. Eu quero comer esse frango que todos falam, quero comer o frango frito no balde. E aí a gente descobriu que precisava realmente, que poderíamos entrar no mercado de franquias. O que é mais complicado, né, nessa entrada? O que foi mais difícil? Para franquear a marca? Isso. O mais difícil mesmo é fazer a marca pegar. Hoje, eu estava até conversando mais cedo, né, com o pessoal aqui nos bastidores, que é muito interessante, a marca Chicken House ela vai de encontro, por exemplo, com o McDonald's, que é muito parecido. Começou numa cidade pequena, começou também sem pretensão de ser uma marca, e viralizou na cidade, onde começou, né, viralizou em Volta Redonda, no caso do Chicken House, e é mais ou menos isso. Primeiro, você tem que fazer a marca ficar forte, né, onde ela está. E eu já vi alguns empresários que chegam até mim, do mercado de franquias também, que está muito difícil, é justamente que ele quer implantar, talvez, no país inteiro ao mesmo tempo, ou em várias regiões ao mesmo tempo. E hoje eu vi, através da minha marca, estudando outras marcas, que todas as grandes marcas de sucesso, primeiro eles ficaram fortes, isso, começaram pequenos e ficaram fortes onde começaram. Quem foi o seu primeiro cliente? Meu primeiro franqueado? É interessante falar isso. Ele é o meu vizinho de rua. Que ótimo. E ele comprou numa cidade vizinha. Ele queria na mesma cidade, eu falei, não, minha cidade não, vai ser concorrente meu. E foi meu primeiro franqueado, logo no início, ele comprou para a cidade vizinha. Foi minha primeira franquia vendida, meu vizinho. Ele comprava todos os dias o balde, todos os dias. Existe uma regulamentação, porque a gente pensa em franquia assim, quando a gente vê franquia, a gente vê tudo igualzinho, né? Um layout, embalagem, a própria matéria-prima para poder manter a qualidade. Isso é regulamentado e fiscalizado ou não? Isso depende de você. Por algum órgão? Exatamente. Então, na verdade, a Lei 8955, que é a lei de franquias, ela recomenda a padronização. Tudo é recomendado. Na verdade, a lei ela recomenda mais do que exige. Não é exigido. Não, pela lei não. Mas todas as franqueadoras, elas realmente optam pela padronização. A padronização, na verdade, é a cara da franquia, na verdade, né? Ela é o símbolo da marca. Então, quando a gente implementa esta padronização nas marcas, cria identidade. Então, eu creio que todos entendem, a maioria dos franqueadores, eles entendem padronizar justamente para ficar mais fácil. Qual é o melhor, por exemplo? Quem come em Volta Redonda, quem come em São Paulo, come em outro estado... A qualidade tem que ser a mesma. Exato, o sabor tem que ser o mesmo. Você é o fornecedor? Sim. Hoje você terceiriza isso ou você já está fabricando? Não. Como é que está o negócio? Como eu falei, está tudo muito rápido. Algumas coisas, sim, são terceirizadas. A minha marca, como as outras, a gente homologou as grandes marcas de refrigerante, por exemplo, de bebidas. Alguns produtos eu terceirizo, mas distribuo. Tudo é distribuído por nós, com exceção realmente do frango, que é a matéria-prima principal, e a gente contratou uma marca que esteja no Brasil inteiro, e também a marca de bebida, a mesma coisa, que está no Brasil inteiro. Todo o restante vem da nossa empresa, vem da nossa distribuidora. Agora, por exemplo, vamos começar assim, eu quero ter uma chicken house em São Paulo. Você estuda o perfil dessa pessoa que, de certa forma, quer ter a sua marca em outro lugar, porque você não consegue olhar tudo ao mesmo tempo. Deve ser difícil você ficar andando pelos seus franquias. De repente, chega a 200, 300 lojas, e isso fica meio complicado. Como é que é esse primeiro contato? Eu chego para você, eu quero abrir uma franquia. O que você vai me perguntar?
Depois eu vou te perguntar o que eu preciso. Tá. Então, hoje, como eu falei, como o crescimento da marca está sendo muito grande, hoje eu já tenho eu mesmo tenho poucos contatos com franqueados. A gente tem um projeto chamado Master Franqueados, aí sim, passam por mim. Agora, as franquias, os interessados em franquia já não passam mais por mim. A gente tem uma equipe, né? Tem os diretores de expansão, tem os representantes, tem os vendedores. Quantos funcionários você tem hoje, depois de 2 anos e meio? Diretos, nós temos 20 funcionários diretos. Mas a gente fala que o indireto é muito, né? Porque cada franquia tem na média de 7 a 14 funcionários. Que são diretos e indiretos, Claro. né? Mas a gente fala, não são aqueles que prestam serviços terceirizados, são funcionários da marca, porém, eles são contratados pela franquia, né? Por um franqueado. E hoje, mas o principal perfil, o requisito, na verdade, é a pessoa ter essa veia empreendedora. Mas aí passa por uma ficha de pré-qualificação, algumas fichas vêm para mim, entendeu? Quando o pessoal da expansão, lá, os diretores têm alguma dúvida no perfil, eles passam para mim. Ainda hoje eu gosto de acompanhar. Alguns franqueados, por exemplo, quando eu estou no escritório, em Volta Redonda, alguns franqueados ligam, eu procuro atender. Eu vejo que esse também é o diferencial, sabe, Ana? Dá um suporte, dá uma atenção para o franqueado. Acho que isso, eu vejo que algumas marcas pecam muito nisso. A qualidade do atendimento, Exato. né? E qual que é a primeira pergunta que o franqueado te faz? Por que ser um franqueado Chicken House? É a primeira pergunta. Por quê? Então, eu falo, quando eu tenho a oportunidade de responder e também a nossa equipe, primeiro pelo produto. Realmente, o nosso produto é diferenciado. A receita, embora o produto seja um produto americanizado, a receita é uma receita brasileira. Então, o produto, ele tem essa cara, embora seja um layout americanizado, a receita, a cara dele é brasileira. Então, pelo sabor dele e pelo suporte, eu sempre falo, eu quero ser uma marca reconhecida pelo suporte. O diferencial do Chicken House é isso, é o suporte e atendimento ao franqueado e também ao consumidor. Você começou num momento difícil, bem no início da crise, né? Há 2 Isso, anos e exatamente. meio, a gente já enfrentava algumas situações complicadas. Foi difícil? Você sentiu a crise bater a porta de um negócio no começo ou não? Como é que você contornou isso? Então, quando eu iniciei com esse delivery, quando a gente começou com formato delivery apenas. E já no início, como eu falei, no primeiro dia já vendeu muito. Então, a crise num restaurante, na franquia, não teve. Mas, assim, é claro, para vender franquias foi difícil. Sim. Primeiro que era uma marca que ainda não era conhecida, o produto sim já era conhecido, mas a marca não era conhecida, a gente precisava formatar, montar a estrutura. Então, as primeiras franquias foram difíceis. Como eu falei, teve essa do meu vizinho, porque ele era consumidor fiel do produto, mas depois dessa foi muito difícil. Teve momentos assim que eu pensei que talvez ia ser difícil de vender. Hoje eu vejo que a gente tem vendido bastante franquias e confesso, quando eu lembro daquele momento difícil, nós sentimos sim a crise para vender franquias no início. Hoje não. Hoje, na verdade, nós estamos com dificuldade para poder fazer uma triagem nos interessados na franquia. Quantas são hoje? Nós temos hoje 7 franquias em funcionamento. Amanhã inauguramos mais uma em Campos de Goytacazes, a 8ª. Temos 42 para abrir. Já espalhadas pelo Brasil, 42 franquias vendidas nos últimos meses aí, e temos aproximadamente umas 200 em negociação avançada. Tempo é credibilidade, né? Franquias mais antigas Sim. têm mais credibilidade, porque tem o tempo de mercado e as pessoas veem os resultados. Como é que você me garante que eu, com esse investimento, vou ter o retorno esperado? Porque franquia faz propaganda assim, ó, você investe X e daqui a um tempo você vai ter XY. Essa garantia, como é que você consegue fazer isso? Então, o mercado de franquias, como qualquer mercado hoje, qualquer empresa, não tem como garantir que a empresa vai dar certo. Em nenhum segmento, Sim. nem de franquia. Você já teve alguma franquia fechada? Não, ainda não. Nós tivemos, ainda não é ótimo, espero que você não tenha. Eu espero não ter. Na verdade, é porque depois de 5 anos, Claro. o contrato pode ser renovado ou não. Pode, inclusive, ser opção da franqueadora não renovar o contrato. Entendeu? Tem essa opção. Porque a lei, né, que regulamenta as franquias 8955, ela... Dá um tempo mínimo de 5 anos. 5 anos, isso. Então, depois de 5 anos, pode ser que o franqueado não queira ou a franqueadora não queira. Nós já tivemos casos, por exemplo, de separação de casal. Isso aí, a gente está com 2 problemas desses na franquia hoje. Que eles estão optando por passar para uma outra pessoa, porque nenhum dos 2 querem tocar o negócio, porque estavam juntos, ou estão brigando quem vai ficar com o negócio. Nós estamos vivendo isso, é normal. A gente está começando agora com 7, já temos isso. Imagina quando tiver 100, 200. Isso também está se preparando para isso, mas é normal. Nada assim que atrapalhe a marca. Mas a ideia nossa é que realmente nunca fechemos e que a gente sempre venha renovar os contratos. A gente sabe que nesse período aí pode acontecer
de a cidade enfrentar um estado de calamidade financeiro e atrapalhar. Então, essas possibilidades existem. Então, não tem como não dar uma garantia real que vai funcionar. Depende muito também, Ana, de quem está na ponta do negócio, do franqueado. Mas eu sempre falo o seguinte... Não adianta você ter o falar assim, não, você não trabalhar. Isso né? aí. Você não abrir no horário certo. Exatamente. Você não tem atendimento de qualidade. Claro que você não vai ter o retorno esperado. Exato. Você tem que preencher determinados requisitos. Né? Isso aí. Agora, por exemplo, dentro dessa realidade que a gente fala das franquias, concorrência, você dá palestra sobre isso. Você costuma citar os seus concorrentes para comparar e, de repente, atrair novos franqueados? Porque você tem. Né? Você tem KFC, hoje que a gente pode falar. Verdade. Tem outros tipos de frango na cesta, que a gente fala. Sim. Como é que você garante, né? Como é que você vende o seu produto para o outro não abrir uma franquia semelhante à sua? Então, na verdade, eu sou hoje... bom de papo, né? Não, hoje, na verdade, eu não palestro, né? Tem gente que fala que eu tenho que virar palestrante já, acho que ainda não. Quer dizer, você participa de eventos... Sim, na verdade, eu organizo os eventos. Né? Nós fazemos um evento chamado Café com Franquias, e se, na verdade, por exemplo, a ABF, né, que é uma associação de franquias, ela teve a ideia de fazer esse café com franquias e nós trouxemos para nossa marca, né? O café com franquias Chicken House. E aí sim, nesse evento eu palestro, né? Eu falo sobre as vantagens, conto a história do Chicken House, falo das vantagens de ser um franqueado Chicken House, mas eu não palestro ainda para outras marcas. Mas sim, a gente cita exemplos, que realmente o KFC ele é uma franquia mundial. A história do KFC também é parecida com a nossa. Começaram pequenininho em uma cidade específica, fizeram sucesso na cidade e cresceu. Mas hoje, o grande sucesso do Chicken House e uma referência do Chicken House, Ana, está principalmente no payback, né? Que é a taxa de retorno. Hoje, é uma das menores do mercado, mais rápida. Por exemplo, a gente tem um payback de 8 meses a 12 meses do retorno. Vamos dar um exemplo. É um investimento de R$100 mil. Sim. Né? Eu vou investir R$100 mil, eu vou ter minha loja pronta. É isso? Isso. Eu vou começar a trabalhar com esse investimento de R$100 mil. Mensalmente, a previsão de faturamento qual é? Então, hoje, nossa previsão de faturamento de loja de rua vai ficar um pouco mais esse investimento de 100 mil, mas... Já aumentou o preço. Na verdade, nós temos um formato de micro, que é R$95 mil. Nós temos esse formato de micro de R$95 mil. Então, a gente falando em cima dele, a gente tem uma estimativa de venda nesse formato de R$60 mil. Venda bruta, de 60 a 80 mil reais. Mês. É um produto que vende muito, vende bem. Não, e comida, né? A gente está falando de alimentação. Sim. Tem uma pergunta aqui do Thiago Soares, a gente já falou sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta. Você ou os franqueados sentiram uma queda no faturamento mensal nessa fase do Brasil? O faturamento mudou? Então, eu até falei um pouco sobre isso. Na verdade, a venda dos produtos não caiu nunca. Nunca chegou a ter essa queda. Sempre vendeu mais. Eu acho que até se deve pelo seguinte fato. Como ficou mais difícil as pessoas trocarem de carro, viajar, eu vejo que fica como um benefício que o esposo dá à esposa, ou vice-versa, sair para comer. Então, acabou que, não só o Chicken House, como outros que eu conheço de gastronomia, de restaurante, acabou que na crise não teve queda no faturamento. Existe algum apoio financeiro ou jurídico? Por exemplo, eu sou uma franqueada e, de repente, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. A Chicken House dá esse respaldo de assessoria, consultoria para esse tipo de problema? Ou jurídico, né? Porque empregado me colocou no pau, por exemplo. Né? Eu tive um problema de fornecimento, faltou produto. Se eu te ligar desesperada, existe esse tipo de feedback? Então, a ideia mesmo de uma rede de franquias é sim, que o franqueado tenha um suporte, não é? Pelo menos uma orientação. Claro. Hoje eu vejo isso, que as grandes marcas, né, que estão no mercado hoje, no mercado de franquias, tanto as nacionais como as internacionais, justamente é pelo suporte. Quanto mais suporte, mais fácil para a marca dar certo. Isso eu vejo. E assim, o Chicken House também tem isso. A gente tem uma orientação jurídica e financeira. Nós temos hoje uma parceria com 2 bancos, justamente para conseguir uma linha de crédito para os franqueados, entendeu? Mas a parte jurídica, principalmente, nós damos toda a orientação relativa à marca, sim. Até às vezes relacionada ao funcionário, tudo isso nós procuramos dar uma recomendação, porque a gente entende o seguinte: se uma marca, se a marca vai mal em alguma franquia, pode atrapalhar toda a rede. Então a gente procura dar orientação em todas as franquias. E essa coisa de fornecedor, por exemplo, tem a padronização. Sim. De repente, a sua embalagem sai cara para mim. Eu sou um franqueado. Falar assim, olha, eu estou gastando muito com a embalagem, eu vou fazer uma embalagem parecida, ou vou começar a usar cestas diferentes.
Isso já aconteceu? Ou, se acontecer, que tipo de atitude... Porque tem que ser uma denúncia. Sim. Você falou que é difícil fiscalizar a loja, né? E tem os espertos, né? Vamos falar assim, todo mundo quer levar vantagem de alguma forma. Isso é uma situação que pode ocorrer. Vocês estão preparados para isso? Sim, essa situação pode ocorrer, com certeza. Por isso que nós criamos sistemas, nós contratamos sistemas, como todas as marcas têm, justamente para inibir ao máximo isso. O sistema, ele tanto é na venda como na compra também. Tudo que o franqueado ele compra, tanto conosco como dos outros fornecedores, é via sistema. Então, é uma forma mais fácil de controlar tudo que entra e que sai. Quer Mas dizer, ainda... se eu compro 100 por mês, começa a comprar 10, você vai falar, tem alguma coisa errada Se aí. você está vendendo 100, você tem que comprar 100. Mas acontece mesmo assim de burlar. Aí existe também, a minha marca tem, como outras também, a gente chama do cliente oculto. Que é um cliente da marca que vai lá fazer a compra. De vez em quando ele passa na loja, come, vê se está tudo certo, se o tempero está seguindo o padrão. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal, isso é boa ideia, até para você medir Sim, com certeza. a qualidade. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. E o John Lennon me contou que muitas ideias, muitas coisas hoje que existem no cardápio da Chicken House foram colocadas por franqueados. Sim. Então a gente vai saber disso no próximo bloco. Não saia daí. Hoje é um dia muito especial para a marca 3CM, que a gente inaugura a parceria com o Projeto Tesourinha. A tesoura é boa. O Projeto Tesourinha é uma organização social sem fins lucrativos que educa, forma pessoas na área da beleza. São alunos que vêm de comunidades carentes. Nessa caminhada já passaram quase 40 mil jovens. Desde a sua origem, a marca tem essa essência de salão de beleza e o relacionamento com cabeleireiros. Eu já trabalhei com muitos produtos diferentes e me identifico demais com o 3CM. E como faz parte da estratégia da marca, nós atuamos também com os embaixadores. Sendo embaixadora da marca tá sempre presente. O resultado é sempre muito gostoso, eu sempre saio muito feliz, assim, principalmente num projeto como esse, que é social. Nas feiras, na Beauty Fair e na Hair Brasil, um dos grandes papéis desses cabeleireiros embaixadores é dar palestras e cursos. Damos passo a passo de penteado, falamos tudo que está se usando, tudo para que você tenha em mãos e saber o que fazer com os produtos. Nós começamos a parceria com a Faculdade Cruzeiro do Sul há quase um ano. A iniciativa é genial, por conta de ser uma profissão que no Brasil ainda é muito informal. E é legal que a gente tenha formação acadêmica para esses profissionais hoje. A gente formou um curso especial de 3CM, de formação profissional. É um curso dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é de tratamentos capilares e modelagem. O segundo módulo é sobre fundamentos da cor e da forma. O terceiro módulo é sobre mecanismos do corte. 3CM propicia para a gente o uso de materiais e equipamentos nunca antes vistos em um curso de beleza. Ele traz um conhecimento teórico e prático muito fácil de entender. A gente proporciona um curso com um custo mais baixo para os alunos. E a 3CM com a Cruzeiro do Sul realiza o nosso sonho. E a marca empresta todas as credenciais e toda a expertise de salão para essa população que está iniciando na sua carreira. Então, os melhores alunos do curso ganham uma semana de estágio no salão do Ricardo Cassolari. Esse momento e essa iniciativa pode mudar muito a vida de uma pessoa, desde que ela tenha coragem, tenha vontade e disciplina. A grande ideia desse projeto é a gente conseguir ir além do sonho dessas pessoas, né? Eles serem a referência na sua comunidade, referência no que fazem, terem uma profissão garantida para o futuro.
Voltamos com a Ana Carlina Entrevista. Hoje eu estou recebendo o empresário John Lennon, ele que é o fundador da Chicken in House, que já tem 7 lojas no Brasil e há a previsão de abertura de mais 42 lojas. Ele tem uma meta audaciosa aí, 100 lojas até o final do ano. Né? Mesmo com essa crise, ele é um otimista. Isso é legal. Tem que ser. Né? Eu acho que nesse momento, se você não for otimista, as coisas não andam. Tem uma pergunta aqui da Tereza Batista. Qual a diferença, vamos falar do concorrente, da Chicken House para o KFC? O John investiu no negócio próprio por acaso ou porque não investiu no KFC? Em algum momento você pensou, pelo tipo de produto ser semelhante, ser um franqueado do KFC? Sim. Então conta pra gente. Eu, na verdade, eu costumo, às vezes falo isso, mas na reunião com os franqueados eu falo sobre isso. Na verdade, por que eu não virei um franqueado KFC? Justamente pela falta do suporte para o pré-candidato. Eu fiz o primeiro contato também, o valor era bem mais alto do que o meu orçamento. E eu optei por criar minha marca por causa disso. Na verdade, o valor aumenta por causa da força da marca, Sim, né? Cada vez que ela vai se fortalecendo, o preço vai ficando maior, né? Mais caro, vai ficando mais caro. Exato. Tanto hoje, a minha primeira franquia que eu vendi foi por R$12.000. Hoje a taxa está R$40.000. Então, essa é a diferença, é natural, né? Quanto mais a marca vai ficando consolidada, também aumenta as despesas da marca por causa do suporte, né? As responsabilidades da marca também são bem maiores, mas eu pensei em ser um franqueado do KFC, e ela perguntou também da diferença do produto. A diferença dos produtos é os cortes, nós trabalhamos com cortes menores um pouco, porque o brasileiro ele gosta de um produto mais bem passado, assim, principalmente o frango, né, mais frito. Então o KFC ele já tem aquela cultura mais americanizada de ser uma coisa mais ao ponto, ou menos frito, e nós optamos por fazer diferente os tamanhos do corte também. A gente trabalha com os cortes menores. Quer dizer, você atende mais o paladar do brasileiro do que o KFC. Fernando, vamos mostrar as fotos? Ou você já mostrou? Vamos lá, vamos mostrar a foto, não o black. Deu algum problema técnico, programa ao vivo, é isso, a gente vai conversando aqui enquanto isso não acontece. Vamos falar de local. A localização é muito importante para a instalação de um negócio, né? É uma exigência do franqueador, de certa forma, ver o local onde vai ser instalado o negócio ou não? É uma coisa que você deixa a cargo do franqueado? Então, na verdade, o franqueado, ele sempre vai ter uma noção melhor do ponto, principalmente que geralmente ele vai comprar na cidade dele ou na região dele. Então, mas o poder da franqueadora é de vetar o ponto. Então, nós procuramos fazer um estudo do local justamente para vetar. Claro. Mas a escolha do ponto nós deixamos por conta do franqueado, porque ele vai conhecer muito mais do que a gente. Qual o melhor ponto? Vamos dizer assim, eu quero abrir em Perdizes, que é o meu bairro. O que você fala para eu observar na escolha da localização? É justamente movimentação na parte da tarde e noite, porque é o horário melhor, né, para o consumo, embora agora nós estamos implantando o prato executivo também nas lojas, e também está tendo uma procura muito grande. Esse é um produto diferente, embora também venda o frango frito, crocante durante o dia, também temos agora pratos executivos nas lojas. Então a ideia é já que um ponto seja de grande movimentação dia e noite. Mas só frango, a principal matéria-prima é o frango, ou você tem Não, nós temos um mix também, além do frango frito, que é o carro-chefe. Nós lançamos também o frango frito com costelinha. Logo no início, ainda antes de montar a loja, nós lançamos ele na época do delivery ainda, o frango frito com costelinha. E depois da loja, depois que virou franquia, nós lançamos outros produtos. Como a gente tem um chicken bacon, que isso é fantástico, muito bom, que é um medalhão de frango recheado com queijo, assim, é muito gostoso, é diferente, porque não tem o osso. Temos também asa de frango recheada, isso é muito legal, as pessoas perguntam asa como. De frango? Como é que recheia uma asa de frango? Então, tão magrinha. É verdade, todo mundo fica com essa dúvida. O que é esse? Qual produto esse é o Double Chicken. Esse é muito legal, esse produto ele não tem pão. Então ele é o frango em cima, o frango embaixo, e no meio tem o bacon, queijo e os molhos. É um sanduíche feito com frango. Isso aí. Ele substitui o pão. O frango substitui o pão, exatamente. Próxima foto, vamos lá. Ai, já tá me dando fome. Esse é o carro-chefe. Esse aí é o misto, né? Ele é o frango frito com costelinha de porco. Ele é uma criação nossa. Foi muito legal. Eu posso ir comer com o Seba, porque o Seba come frango, eu como as costelinhas. Isso, exato. Isso é bem legal, Sabiana. Você falou um ponto que dá muito... O casal tem isso. Eu não como frango. Exato. Se eu for com alguém, eu só vou comer a pelinha crocante, que eu adoro. E o peito?
Não como a Não. carne branca. Então, já você tem um diferencial. Aí é só... Esse é o carro-chefe, é só Entendi. o frango. Mas você sabia que às vezes eu como só a pelinha também crocante, só o empanado? O crocante é feito com o quê? Porque então, a gente tem, Ou é uma tem umas receita farinhas, né, misteriosa? misturada, claro, com nossas É. receitas, mas ele é bem temperado. Isso que eu falei também a diferença de outras marcas, porque o nosso empanado ele é crocante e temperado. Então, se você comer só o empanado dele, é gostoso. Você falou que você aceita ideias dos seus franqueados. Eu não sou uma franqueada ainda, mas, Quem por sabe? exemplo, fazer uma pelinha, né? Que é comer tomar com uma cervejinha, fazer uma pelinha crocante, como se fosse um torresminho, pelinha de frango. Ideias de franqueados, isso que eu falei no final do bloco. Eu sou uma franqueada e, de repente, eu tive uma ideia genial. Vocês aceitam e incluem isso para os outros franqueados ou não? Eu só mantenho na minha loja. Não, então, nós aceitamos sim. Nós estamos, por exemplo, numa loja em Mato Grosso, testando alguns lugares chamam de angu, outros lugares de polenta frita. É um teste, porque lá em Mato Grosso as pessoas gostam bastante disso. Uma polenta frita, um angu frito. E também nós temos agora para lançar 2 produtos, vamos lançar agora nesse semestre ainda, que foi ideias de franqueados. Então, mas é bem legal, você me fez lembrar, Ana, por exemplo, o Big Mac, que é o sanduíche mais conhecido no mundo, ele foi uma ideia de franqueado do McDonald's. Não foi ideia da marca, da rede. Que é o mais vendido. Que é o mais vendido no mundo. O sanduíche mais vendido é o mais vendido do mundo. O sanduíche mais vendido do mundo. E é uma ideia de uma invenção de um franqueado. É um ponto, você não me perguntou, mas eu vou te falar uma coisa que é muito legal. As pessoas acham que o mercado de franquias, ser franqueado, a pessoa fica engessada. Eu vou comprar uma franquia, não posso fazer nada. Pelo contrário, na verdade, não só a minha marca. Muitas marcas aceitam sim opinião, ideias de franqueados. Por exemplo, todas as marcas têm um conselho e esse conselho participa dos franqueados. E a minha marca também tem. A gente tem os master franqueados que são conselheiros. E tem a coisa da regionalização, né? Sim. Assim, ontem eu assisti a MasterChef e tem produtos, foi um chefe paraense, né? E você tem produtos lá, pato no tucupi, etc. Muitos franqueados seus vão estar em outros estados que, por exemplo, tem determinados produtos que você não tem, que eu não tenho em São Paulo, mas tem em Belém do Pará. Criar pratos regionais também pode ser uma alternativa sem necessariamente ter que entrar nos produtos da Chicken House. Por exemplo, açaí. Açaí hoje a gente tem no Brasil inteiro, mas antigamente era uma coisa mais do norte, né? E muita gente colocava como sobremesa. Sim. E outras lojas não têm, pela dificuldade da compra da matéria-prima. Existe essa possibilidade de eu ter um produto Chicken House regional? Então, isso é bem... querendo Não, muito legal a sua pergunta. Estou achando que você vai ser uma franqueada em breve. Mas é muito legal. Se eu tivesse 100 mil reais, eu não estava nem aqui hoje para falar. É muito legal essa pergunta e muitos franqueados também fazem essa pergunta. Acontece mesmo no Brasil, que é um país grande, com várias culturas diferentes, e nós temos, como eu falei, né, do Mato Grosso, nós temos também, por exemplo, franqueados do Paraná, que vai inaugurar franquia no Paraná, que estão querendo implantar produtos. E as grandes marcas têm isso, Ana. Vai colocar, por exemplo, eu fiquei sabendo, ainda não comi, não estive lá, mas eu fiquei sabendo, por exemplo, que uma franquia do McDonald's no Pará, eles têm açaí, tem uma sobremesa de açaí. Para mim, uma referência no mercado de franquias é o McDonald's, por causa da padronização deles, mundial. É a maior do mundo, né? É a maior do mundo. Você sabe, só por curiosidade, quantas franquias são no mundo? Do McDonald's no mundo, não sei. Eu acredito que passam das 20 mil franquias. Caramba! A maior do Brasil é Boticário, no ramo de cosmético, mas na verdade foi a Boticário que abriu muito caminho para as franquias do Brasil irem para fora. E de alimentos, qual a maior do Brasil? Do Brasil, a Cacau Show. A Cacau Show? É a maior do Brasil, chocolate. Para mim o cara também é uma referência, um empresário, assim, um empreendedor fantástico. Ele implantou um projeto que a gente tem na nossa rede, que é o Master Franqueado, que a gente falando de suporte para franqueado, a gente coloca nas regiões tem um Master Franqueado, ele compra, né, por mais cara a franquia dele, claro, mas ele fica o responsável pelas franquias na região dele. É fantástico esse projeto. Todas as grandes marcas cresceram com esse projeto e nós também temos esses Master Franqueados na nossa rede. Uma coisa que eu não perguntei, não sei se eu perguntei, mas assim, você entrega a loja pronta com outdoor não, com, como é que se chama aquilo, gente? Placa, né? Letreiro. Letreiro, exatamente. Ela vai pronta. Sim. Esse investimento você me dá a loja pronta. Então. Com utensílios, tudo. Hoje uma taxa de franquia é 40 mil reais. Entender. Sim, você vai entender agora. Acho que você vai comprar a franquia, estou bem desconfiado disso. Hoje uma taxa de franquia custa 40 mil reais.
Tá. E uma montagem de uma loja, isso eu estou falando de uma loja de rua. A gente tem um formato ainda micro, que é para cidade com até 100 mil habitantes, que a taxa é R$25 mil. O investimento total fica em aproximadamente R$100 mil, tá? Com a taxa e a montagem. Quase tudo é fornecido por nós, com exceção da mão de obra, né, para reforma. Sim. O restante todo fornecido por nós. Móveis, a montagem da cozinha, tudo fornecido por nós. O layout, justamente para padronizar. Isso é o que as marcas fazem. Como eu falei, a lei de franquias, né, ela não regulamenta isso como obrigatoriedade. Mas, para manter o padrão, as marcas fazem isso. Entendeu? Nós fornecemos já quase tudo. Móveis, objetos da cozinha, utensílios, até o layout arquitetônico e o letreiro. Manutenção de cores externa e internamente? Também. Tudo isso? Tudo isso. Nós não fornecemos a tinta, por exemplo, mas fornecemos a cor da tinta, tudo, a padronização mesmo. Toda franquia tem uma coisa chamada manual arquitetônico, que é fornecido assim que a pessoa adquire a franquia. Assina o contrato, já recebe esse manual arquitetônico, que lá tem todas as cores, como fazer, sobre o piso, disposição das madeiras que vão ter, que a gente tem um revestimento de madeira interno. O nosso layout é bem americanizado. Falando nisso, eu te falei que você é um cara extremamente otimista. Você quer expandir a franquia para outros países? Ou não? Sim. Você vai ficar aqui no mercado interno mesmo? Não, na verdade, nós estamos tendo muita procura de brasileiros para outros países. Nós fechamos no final do ano, por exemplo, uma master franquia para a Espanha, com um brasileiro que mora na Espanha. Hoje nós estamos negociando para o Japão com brasileiro, nos Estados Unidos com brasileiro, Portugal com brasileiro que está indo para lá. Sensacional. Mas essa distância não dificulta um pouco o relacionamento de vocês ou não? Então, o relacionamento não. Na verdade, tudo é mais difícil. Por isso que o projeto de master franquia internacional é diferente do master franqueado regional. Não, porque você tem uma padronização aqui no Brasil. Sim. Aí você tem que ter o mesmo móvel, exato, o mesmo tipo de embalagem. Isso. E o custo sai, de certa forma, bem maior. Na verdade, então, o master franqueado ele fica responsável por grande parte dessa montagem, dessa padronização ser feita toda no país. Entendi. Entendeu? A única coisa que a gente vai fornecer são os temperos, né? Os temperos é tudo feito por nós, então todo o restante a gente vai conseguir no próprio país. Só o tempero que a gente vai mandar daqui, justamente por questão de custo. E qual é o perfil do seu franqueado hoje? Mais homens, mais mulheres, pessoas que perderam o emprego? Vocês fazem esse tipo de estudo? Sim. Hoje, você falou sobre o desemprego, começou, já me fez lembrar isso. Nós temos hoje bastante, já compraram e estão negociando, pessoas do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil acabou de fechar várias agências pelo país. Fizeram um PDV enorme, né? E outro também mercado são de terceirizados da Petrobras, muitos. Por exemplo, a franquia que nós inauguramos amanhã em Campos também é de um franqueado, Campos de Goytacazes, né, divisa quase com o Espírito Santo, que também era um supervisor da Queiroz Galvão, de uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Temos outros, um em São Paulo que vai inaugurar também, ele era um superintendente de uma outra empresa que prestava serviço para o petróleo. E esse perfil de desempregado tem muito, mas também tem, por exemplo, temos médico que às vezes a esposa estava em casa, ele comprava para a esposa, ou empresário que ele quer realmente montar um outro negócio, porque eu vejo muito isso no meio empreendedor, que a pessoa, ele não quer ter só um negócio, ele quer ter vários negócios, multinegócios, né? A gente chama de multiempresário, porque ele tem vários negócios de vários segmentos diferentes. Isso é muito legal. E mulheres empreendedoras? Também tem muitos, sim, muitos. Isso é muito legal. Tem aumentado cada vez mais. A gente está querendo até, o Mark estava falando isso comigo na semana passada, de a gente criar campanhas de venda de franquia para mulheres. Porque tem bastante. E é muito legal isso. E as mulheres se dedicam muito. Minha primeira master franqueada, por exemplo, foi uma mulher. E a gente fala que ela ajuda muito a marca. Ela trabalha muito. Ela pega firme. Ela tem um outro segmento de franquias também. Ela está deixando esse outro segmento dela para ficar só por conta do Chicken House. Então, isso é muito legal. Agora, por exemplo, eu sou uma franqueada. Abri minha primeira loja. Eu posso ter quantas lojas da Chicken House? Existe um limite ou não? Eu quero ter 20 lojas. Eu posso? Pode sim. Nós temos, por exemplo, pessoas que já começam comprando 2 franquias. Nós tivemos nos últimos 2 eventos Café com Franquias, como eu falei, a pessoa já começa de início comprando 2 franquias, já de início. Mas sim, a pessoa, a nossa primeira master franqueada, por exemplo, ela já tem 2 franquias, já está comprando a terceira franquia dela. E isso é muito legal. A ideia é assim, que compre 10, 20. O McDonald's tem muito isso. O grupo deles tem um franqueado, tem 30 franquias. Isso é muito legal. Agora tem uma pergunta interessante aqui do Paulo Barros. Do mesmo jeito que ele abriu uma empresa baseada no KFC, alguém pode abrir uma imitando a dele. Como ele vai fazer para deixar a marca dele com produtos exclusivos? É o segredo do molho, ele acabou de dizer. O molho e o tempero, né? A gente tem os molhos e o tempero.
Porque isso é legal, na verdade. O KFC tem... Eu não copiei nada, nem a receita, nem o tempero, nem o molho do KFC. Eu fiz bem diferente. Mas, realmente, a diferença está no tempero, que quem faz... minha esposa e eu fazemos o tempero, a gente brinca. Quando tiver 1000 franquias, a gente vai continuar fazendo. É sensacional. Isso é muito legal. E também os molhos, que são diferentes, mas a gente... todos os produtos já são registrados e patenteados também. Mas já acontece, sabia? Já tem pessoas já imitando. Até o jeito de fazer as inaugurações, tudo. Mas é normal isso, é um mercado empreendedor, é assim mesmo. Gente, é só ver o McDonald's. A gente acabou de falar, 20 mil lojas. Você vai num segmento praticamente igual e o sabor é totalmente diferente. Tem gente que come só no McDonald's e não come no Bob's, ou não come no Burger King, ou vice-versa. É verdade. Né? Vamos mostrar o site? Vamos falar um pouco do site? No site eu encontro todas as informações, John Lennon. Tudo. Ai, que bonitinho. Essa é a loja de Volta Redonda. Sensacional. Essa é a loja era de Volta a sua, Redonda. ou não? Não, na verdade, Essa a minha era em outro vizinho. bairro. Eu mantive uma loja e eu vendi a loja para me dedicar ao mercado de franchise. Esse é do seu vizinho, né? Essa é a minha franqueada de Volta Redonda. É próximo onde é o escritório da franqueadora, né? Essa foi a primeira loja num layout novo. Ela é linda. Ela é linda, essa loja. E a cor vermelha, por alguma superstição? Não, na verdade, o vermelho ele vem do mercado alimentício mesmo, né? Gastronômico. A madeira, sim, que nós criamos, desenvolvemos para nós, que é o madeirado foi desenvolvimento nosso, exclusivo. Vamos falar um pouquinho do site. O que eu tenho nesse site? Então, o site ele fala de alguns produtos. Na verdade, o site ele é um site comercial, muito voltado para a venda de franquias e também para a venda dos produtos. Mas as informações sobre os produtos, sim, tem no site. Sobre franquias, não estão todas ali. Nesse site tem uma opção ali, onde a pessoa preenche uma ficha de pré-qualificação. Aquela ficha que nós falamos sobre pré-qualificação, ela preenche nesse site aí. E aí nós falamos dos eventos, né? Ô, Gugu, o Merchan. estamos na Record. Estamos não, na mentira, Record. hoje ele está na AltV. É verdade. Mas o Faro... O Faro foi muito legal, porque nós fizemos uma doação lá, mas o Faro se dedicou tanto na doação que virou um Merchan. A gente está até negociando para começar a fazer Merchan no Faro. Vamos falar dessa questão de publicidade, Celcinho. Eu amo o Celso. Eu acredito que vai ser o nosso próximo garoto propaganda da marca. Excelente Celso escolha. Portiolli. Excelente escolha. Mas, por exemplo, nessa questão de marketing, isso está dentro da taxa que o seu franqueado te paga? Ou vai ter aí um rateio, né? Pagar o Gugu, gente, Celso Portiolli. Não é barato. Não é barato. Um investimento alto. Então, Como hoje... é que fica isso com relação aos Foi muito legal a sua franqueados? pergunta, muito legal. No nosso contrato hoje, nós prevemos já essa taxa. Na verdade, é uma taxa até pequena comparada às outras franquias. Hoje, nosso royalty é de 6% e o fundo de marketing e propaganda é de 1,5%. Só que quem entra hoje só vai pagar daqui 1 ano e meio. Então, tem 18 meses de carência. Por quê? Porque hoje o grande merchan, né, está focado para a venda de franquias. Então, nós entendemos o quê? Se a gente está focado ainda para a venda de franquias, embora a gente sentiu que começou a fazer merchan em rede nacional, todas as franquias aumentaram as vendas dos produtos. Isso. E também se aumenta as vendas, acaba aumentando a receita, porque eles pagam no royalty do bruto. Entendi. Mas daqui um ano e meio... todo mundo paga a Priscila. Tu não tem um pedacinho da Priscila. É verdade. Mas daqui 1 ano e meio, por exemplo, todos vão pagar um fundo de propaganda. Marketing e propaganda também. Então, vamos lá. Nosso tempo chegou ao fim. Quem quiser aí ter mais informações, o John Lennon está à disposição. Sim. Né? Tem o site da empresa. Eu acho que é interessante, principalmente nessa questão do investimento. Né? Não é um investimento alto. Pode ter um retorno muito mais rápido do que o esperado. Ele dá uma previsão e, de repente, dependendo do lugar, você estoura e começa a abrir outras franquias. Eu acredito no próprio investimento, principalmente neste momento, e principalmente a alimentação, porque todo mundo tem que comer. Verdade, né? é isso aí. E, em algum momento, fizeram uma pesquisa muito interessante no Brasil sobre o que as pessoas fazem com o dinheiro que sobra no mês. Elas comem fora. É isso aí. Porque é uma forma de se divertir com a família, comer algo diferente. Então, a gente tem essa questão de investimento garantido. John, muito obrigada. Seu recado aí final para os nossos internautas e telespectadores. Foi um prazer. Obrigado, Ana, pelo convite. Foi um prazer. Na verdade, um grande recado, não só para os franqueados ou interessados em franquia, mas para o mercado em modo geral, é que eu tenho uma frase que eu falo, né, que vence quem não desiste. Que você, empresário, empreendedor, você que deseja montar o seu negócio, que seja no ramo de franquias ou não, que você não desista no meio do caminho. Realmente, ainda temos vivendo uma crise, Ana. Eu vejo que é muito mais política do que econômica, mas... atrapalha. Atrapalha Atinge muito. diretamente, Exato. Mas muitos empresários desistem logo no começo,
pela primeira dificuldade. Então é isso, não desista fácil. Se você puder e você puder ser um franqueado, Chicken House melhor ainda, mas uma coisa que é o principal, você ter o seu próprio negócio ou você ser franqueado de algum segmento, qual é a grande vantagem de ser um franqueado, Ana? É que o franqueado você tem um suporte muito grande da rede, da marca, da franqueadora. Então, eu sempre recomendo. A credibilidade, né? Exato. Na verdade, eu não posso ir embora sem responder a pergunta da Juliana Riva, que é exatamente isso. Tirando a área de gastronomia, qual outro ramo de franquia que também não se abateu com a crise? Então, o ramo de cosmético e de roupas. Embora é verdade, o ramo de cosmético, por exemplo, ele é surpreendente. Eu tive no final do ano em Israel, lá tem do lado do Mar Morto tem uma loja ali onde vende produtos do Mar Morto, lama. Que loucura que é aquilo ali. É a lama que desde a época de Cleópatra que usavam até hoje. Que a mulherada acredita em tudo, né? É fácil ter uma franquia de cosméticos, né? O mercado de cosmético realmente é um que também não se abalou com a crise. Muito obrigada mais uma vez. Muito aquela coisa, né? Mulher acredita em milagres, né? E a gente vai encerrando aqui, claro, com o nosso recado de todo o programa, do nosso querido Luciano Nassim, que traz aí uma mensagem de otimismo, de força e de fé para você. Gente, um beijo e até o próximo programa. Tchau. Olá, Ana Kaline, tudo bem? Mais uma vez, um prazer incrível estar aqui no seu programa e hoje eu vou falar sobre paciência. Como exercitar a paciência? Paciência é uma virtude e necessária nos dias de hoje, principalmente pelo caos que a humanidade vem vivendo. O caos que o planeta está passando. Muitas mudanças globais, muitas situações esquisitas, energética, espiritual, mental e física. Então, exercer a paciência é uma grande virtude. Como você pode fazer isso? Uma das técnicas é a respiração. Então você pode se sentar num lugar tranquilo, quando você se sentir que está começando a ficar nervoso, você se tranquiliza, foca sua mente em coisas positivas e, em especial, na sua respiração. Você inspira e imagina que você está criando coisas positivas na sua vida. Conta até 4. Expira. Você está jogando completamente fora tudo aquilo que não é seu. Todo nervoso, toda raiva, toda irritabilidade. Expira, conta até 4 e faça esse processo no mínimo umas 10 vezes. Você vai ver a diferença. Tá joia? Se liga no blog aqui embaixo, aqui, ó. Site terapiasvibracionais.amigoestelar.com. E o telefone está na tela. Quem quiser saber mais sobre os tratamentos terapêuticos, sobre PNL, sobre Yuin desenvolvimento, é isso aí. Se liga mais, tá joia? Muita luz para você, Ana Kaline, muita luz para os seus telespectadores. Namastê.